Pois bem, antes de falarmos sobre as condições da ação, basicamente é importante a gente caracterizar a ação. Retomar alguns pontos que eu já acabei de falar na primeira parte dessa aula. Então, quando a gente fala na caracterização da ação, a gente diz o quê? Que a ação ela é preponderantemente considerada como um direito subjetivo, porque ele está ligado à pessoa, né, que pode decidir ou não se ela quer entrar, né, com algum pleito. Isso aqui eu estou falando mais das ações de natureza civil, porque nós temos as ações que são incondicionadas, que independem da vontade da parte, que são aquelas ações nas esferas penais. Né, um crime de homicídio, um crime de roubo, lesão corporal grave, né, não cabe à vítima decidir ou não entrar com ação ou denunciar. Assim que o Estado tome, né, conhecimento do fato, ela tem a obrigação de oferecer, né, uma ação para que promova as devidas investigações e, enfim, responsabilizações. Vamos levar em consideração aqui para essa aula as ações de natureza civil, que envolve praticamente as relações privadas que ocorrem na sociedade. Então, a ação ela é um direito subjetivo do autor perante ao Estado de obter uma prestação da atividade jurisdicional, ou seja, de obter uma resposta do Estado se a pessoa, né, tem ou não direito. Né? E como é que vai executar, como é que vai viabilizar o acesso àquele direito. Porque às vezes a pessoa só quer a declaração. E às vezes não basta só a declaração. Tem que haver, né, um esforço, né, além da declaração para garantir. Né? Então a pessoa tem uma dívida. Primeiro ela quer a declaração que sim, ela é credora. Ela tem um crédito. Depois ela precisa executar aquele crédito. A pessoa, primeiro ela declara, né, a outra parte, não tenho dinheiro, não tenho recursos. Então vai haver uma busca, né, vai fazer um estudo de quais são os patrimônios daquela pessoa, né, quais são as contas bancárias, e aí vai ser feito vários esforços. Mas veja a diferença entre decretar a existência do crédito e executar o pagamento do crédito. A gente vai falar isso já já. Mas o direito, né, esse direito de ação, ele é, portanto, público, porque ele demanda a atuação do Estado. Então é o Estado que vai viabilizar, né, a materialização desse direito material que foi lesionado, que está em ameaça, né, de não ser efetivado. Então, nós temos na nossa Constituição dois preceitos, dois dispositivos que viabilizam, né, o direito de ação, que garante a todos nós, né, que vivem no Brasil, que está nesse território, buscar o alcance da sua pretensão, né? Sanar uma injustiça, né? Confirmar um direito, né? Efetivar um direito. Então, o direito de ação é um direito fundamental, é um direito humano, né? De todos e todas que aqui residem no Brasil. Então nós temos, né? Eu já falei aqui, mas não é problema nenhum repetir. O artigo 5, inciso 35. A lei, né? Olha o que diz o inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal. A lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito. Então, não só a lesão em si, mas quando há uma ameaça que haja um direito lesionado. Observe o que diz o inciso 34. Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então não basta que uma parte acuse, né? Porque a pessoa ela pode entrar com ação, dizer que tem o direito, né? Haver aparentemente todas as condições, né? Só para existir a ação. A ação existe, beleza, mas não basta só haver, como a gente vai ver nos próximos slides, a condição para existir a ação. Mas a outra parte, né, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser chamada ao processo para se manifestar. E ninguém pode ser privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.
Então, esses dois preceitos são legados civilizatórios que buscam garantir a segurança jurídica, que buscam garantir o cumprimento, né, de todos os preceitos legais, né, que todos nós temos como proteção, né? O devido processo legal, ele é uma proteção a todos nós, né? E todas e todos nós. Então, se alguma pessoa tem seu direito, né, ao devido processo legal violado, quem perde não é só aquela pessoa. Obviamente ela vai sentir na pele, mas todos nós perdemos, porque um dia é aquela pessoa, amanhã pode ser você. Então, vamos observar quais são as condições para que haja ação. Né? Porque não basta a pessoa entrar com uma petição, né? Não basta a pessoa provocar o Poder Judiciário. Para ela provocar o Poder Judiciário, é preciso que algumas condições, né, estejam presentes, que atravessem esse ato, né, de provocar a atividade jurisdicional. Então, quando a gente fala em condições da ação, nós estamos falando num conjunto de requisitos que são indispensáveis ao regular o exercício do direito de ação. Lembrem de um princípio, a economia processual, o princípio da celeridade. É importante haver limites no exercício do direito de ação, porque senão haverá uma banalização. O Estado, ele tem uma série de situações que ele precisa intervir. Então ele não pode perder tempo com firulas, né, com elementos fúteis, né, supérfluos. Ele tem que agir quando é necessário. Por isso que muitos juízes, juízas, magistrados, Ministério Público, eles ficam extremamente incomodados quando eles avaliam, né, que aquela causa de pedir, que aquela situação que provoca a intervenção do Estado, ela não era necessária. Né? E aí, né, pode gerar uma série até de constrangimentos no momento lá da audiência. No âmbito clássico, quando a gente leva em consideração o antigo Código de Processo Civil, ele falava expressamente em 3 condições: a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade. A partir do novo Código de Processo Civil, a possibilidade jurídica do pedido não está mais prevista expressamente, mas ela está intrínseco no interesse de agir. Então, por exemplo, olha o que diz, né, o artigo 17, ele suprimiu, né, do novo Código Civil, ele suprimiu esse primeiro elemento que eu falei para vocês. Para postular em juízo, ou seja, para agir, para provocar o Estado, é necessário interesse e legitimidade. Então ele não fala aqui na possibilidade, né, jurídica do pedido, que está intrínseco. Né? Mesmo não falando mais expressamente, a maioria dos magistrados, a maioria daqueles que atuam no Ministério Público ainda leva em consideração esse elemento. Então, outro elemento que muitos doutrinadores falam, além desses outros 3 que eu falei agora há pouco, é a utilidade. Então, entre as condições da ação, deve estar presente a utilidade. Somente há interesse se o processo é útil ao fim almejado. Então, é por meio dessa ação que a gente vai alcançar, né, o que se busca. Então, a impossibilidade de obtenção ou realização da pretensão do autor por outro meio lícito, né, é isso que a gente está falando, né, em utilidade. Né, todas as possibilidades, né, de alcançar aquele pleito, de alcançar aquele objeto, naquele objetivo, né, não alcançou, né, não se possibilitou, né, então o poder jurisdicional, né, a ação jurisdicional é a última estratégia, né, para alcançar aquele pleito. Então,
quando há uma necessidade de maior segurança, né? Então, ou seja, a pessoa precisa do Poder Judiciário para lhe dar mais segurança em relação a um determinado ato, ou ainda por uma determinação legal nos casos de ações declaratórias, que por vezes tem como fato pretendido já realizado e o que se deseja, né, é a segurança jurídica que uma decisão judicial daria a esse fato. Então, às vezes, o que se busca é uma segurança, né? Apenas a afirmação, né, do direito, né? Então, para que as pessoas se sintam seguras, né, por aquele direito que ela pensa, né, que ela entende ter. Então, ela apenas provoca o Poder Judiciário para que confirme que ela sim, ela tem direito a esta pretensão, né? Mas adentrando, né, aos elementos que hoje estão previstos no nosso Código de Processo Civil, né, o Código de Processo Civil atual, de 2015. Então, quando a gente fala em interesse de agir, o que é que nós estamos falando? É a condição da ação referente à necessidade de se valer do exercício da jurisdição para a realização da pretensão do autor. Então, sempre que o autor só puder obter a concretização do seu direito mediante, né, por via do judiciário, ele teria interesse de agir. Então, quando para alcançar o seu direito, ele precisa da intervenção do Estado, do Poder Judiciário, ele tem, no caso, o interesse de agir. Então, ninguém, né, olha o que diz o artigo 18 do Código do Processo Civil: ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Então, em regra, a pessoa, ela só pode entrar com direito de... Ela só pode provocar o Poder Judiciário, ela só pode agir perante o Poder Judiciário quando diz respeito a um direito próprio. Situações que um terceiro pode intervir é quando o ordenamento jurídico autoriza. Então, a intervenção de um terceiro, né, que não é o titular daquele direito pleiteado, ela é exceção. Então, é nesses casos, como diz aqui o parágrafo único do artigo 18, que poderá haver uma substituição processual, em que o substituto poderá intervir como assistente litisconsocial, né? Haverá uma terceira parte que vai ser, né, parte do processo. Então, esclarecendo mais, as condições da ação, quando a gente fala interesse de agir, é a relação, né, isso aqui é um conceito mais básico, entre o bem da vida, né, o bem jurídico, e a satisfação que se busca em favor do sujeito. Então, esse interesse, ele assume relevo quando juridicamente, né, assume uma proteção jurídica, fazendo, né, e surgir o direito subjetivo. O direito subjetivo é o direito de pleitear, né, a natureza substancial, aquilo que está colocado. Então, por exemplo, o direito do crédito refere-se ao interesse de receber uma determinada soma em direito. E o direito de ação é quando o credor, né, que está lesionado, refere-se ao bem jurídico distinto, que é o julgamento de sua pretensão em obter a aludida importância em dinheiro. Então, por exemplo, uma pessoa, hoje não é tão comum, mas o cheque, que é um título de crédito, a pessoa, ela recebeu como pagamento de um serviço um cheque. Então, só que a pessoa foi lá no banco, pediu para sacar o valor referente ao cheque e não conseguiu porque não tinha fundo, né? Era um cheque sem fundo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai provocar, ela vai entrar com ação de execução, vai apresentar o cheque, ela tem um prazo para isso, mas ela vai apresentar o cheque e vai dizer, pedir para o Poder Judiciário, né? Não vai questionar o que é que está por trás do valor do cheque, né?
Por que a pessoa... O que foi que motivou aquele cidadão a dar um cheque pelo pagamento? Não vai dizer se aquela pessoa tinha direito ao pagamento. Ela vai exigir do Poder Judiciário que obrigue a outra parte a pagar. Veja, ela não pagou via cheque, né? Porque ela foi lá no banco, não tinha fundo. Então, né, a parte que foi lesionada vai entrar no vai entrar na justiça para obrigar que a outra parte, né, pague o valor que está discriminado no título de crédito, que é o cheque. Então, haverá um julgamento da pretensão, né, pleiteada por uma das partes. Então, essa é um elemento que compõe o interesse de agir. É o resultado da necessidade da tutela jurisdicional. A pessoa, no caso do cheque, ela foi no banco, não tinha fundos. Qual é a possibilidade de ela alcançar, né, o resultado pelo qual ela tem direito mediante a tutela jurisdicional? Então, o interesse de agir pressupõe não só a efetiva ocorrência do dano, mas um estado de fato contrário ao direito capaz de gerar, né, o prejuízo. Então, ela precisa do Estado, então esse é o interesse de agir, ela precisa que o Estado intervenha. Não há outra possibilidade, no caso de um cheque sem fundo, ela vai fazer o quê? Vai contratar alguém para ameaçar? Isso não é uma forma lícita. Ela vai contratar um cobrador para ir lá na casa da pessoa e dizer, olha, se você não pagar, eu vou botar fogo na sua casa, eu vou tomar um imóvel seu, eu vou tomar uma televisão sua. Não, isso não é uma forma lícita. A forma lícita é mediante, né, o direito de ação. Então, o interesse de agir é como resultado do binômio necessidade e adequação. Existe uma necessidade do Poder Judiciário para alcançar o pleito e existe uma adequação, a forma adequada para alcançar o pleito. Então é uma necessidade, o interesse de agir é uma necessidade concreta do processo e a adequação do provimento desejado e do procedimento escolhido pelo autor. Então, a adequação e a necessidade, elas estão conjuntamente, é um binômio que compõe esse interesse de agir. Né? Não há outra situação, não há outra forma que não seja esta, a ação. Porque o ideal era que a pessoa pagasse a dívida sem precisar provocar. Né? Veja um caso de uma ação trabalhista. A pessoa, ela entra com a reclamação trabalhista tendo em vista que os seus direitos, os seus créditos não foram pagos devidamente, a hora extra, né, o reconhecimento da relação de trabalho. Às vezes a pessoa ela só quer o reconhecimento da relação de trabalho. E aí a partir daí ela vai desencadear outras ações. Ah, ela não era meu empregado. Ela não era minha empregada. Ela estava só prestando serviço uma vez. Ela era um trabalhador autônomo. Aí, veja bem, se ela é um trabalhador autônomo, vai precisar provar na justiça se ela era um trabalhador autônomo ou se era um trabalhador subordinado. E aí, se reconhece que era um trabalhador subordinado, aí vai desencadear outras questões. Hora extra, né, limitação da jornada de trabalho, né, enfim, existem várias consequências. Na próxima parte, última parte da aula, vamos falar na legitimidade, que é um segundo elemento que envolve as condições da ação.